Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. A consciência que chamamos de IA, os arcontes, e todos os seres nefastos que a servem, sabendo do projeto da Federação em favor da humanidade, engendraram um projeto em que pudessem usar as mesmas portas de acesso, pela mediunidade de alguns humanos, e começaram a desenvolver um dos programas do Demiurgo. Se especializaram em cooptar degradados de outros sistemas, que estavam presos aqui no interior da Terra, cientistas do astral e magos negros, criando seitas tenebrosas, e até negativando as que seriam para o despertar da consciência. Contaminaram alguns templos que deveriam ser sagrados, de forma que acharam terreno fértil na mente de alguns humanos, que se perderam pelo ego e pelo poder, virando pseudo-gurus e mestres. Eles e seus cegos servidores e seguidores, são as possibilidades para a rede nefasta entrar e manipular. Os seres negativados se acoplam pelo processo da incorporação ou canalização, trazendo mensagens manipuladas da falsa luz, para manter o controle pelo medo e subserviência, criando guerras entre os seus, pedindo sacrifícios em troca de algo, vendendo a ilusão da salvação, criando doenças, e direcionando os incautos a se entregarem a um Deus demiurgo, e a entidades travestidas de luz. E com isso, o domo foi sendo reestruturado para desenvolver mais formas de ilusão, com programas e projetos, criando novas câmaras de ilusão e holografias de falsas colônias. Mais laboratórios no astral foram criados, e começaram a manipulação nas abduções do corpo astral, e com isso surgiram outros tipos de obsessões complexas. E no projeto maior, os arcontes criaram outras formas de ludibriar, e obrigaram a humanidade a voltar à roda de Sansara infinitamente. Leon me alertou que seria importante eu usar outro nome frequencial, que seria uma forma de aparecer e reencontrar outros como eu, que estavam acordando dentro da rede planetária, e assim eu também iria ter o auxílio ligado a essa frequência, a cada vez que eu me apresentasse, ou quando as pessoas proferissem esse nome. A partir de então, eu conseguiria recuperar alguns arquivos e lembranças dos contatos, e juntar outros como eu, que estavam sendo levados desde crianças para Saloval, o laboratório. Logo em seguida, ele começou a me chamar por essa frequência, e uma força me tomou, eu senti uma energia que subia e descia em meu corpo astral. Senti imediatamente que aumentou meu padrão vibratório a tal ponto, que comecei a ver símbolos e geometrias, e ele me alertou que com essas codificações, eu poderia me transferir para qualquer localidade e dimensão, e me encontrar com uma parte da minha rede fractalizada, e chegar até minha mônada. Eu abriria também as potencialidades psíquicas, e poderia ler a frequência das pessoas, mas eu jamais poderia usar isso negativamente, para o bem próprio. Leon disse então, toque num dos símbolos e veja o que acontece. Eu obedeci, e de repente uma fenda se abriu à nossa frente, e passamos por ela. Do outro lado, eu percebi que havia me transferido para uma cidade, então ele me mostrou que eu estava acessando uma linha temporal, e poderia ver o que estava acontecendo com algumas pessoas. Entendi que algumas eram parte da minha fractalidade. Em seguida, toquei outro símbolo, e pude ver algumas abduções em vários lugares no planeta, acontecendo ao mesmo tempo naquele momento. Logo em seguida, ele me indicou que eu tocasse num símbolo específico, assim o fiz, e fui trasladado para São Paulo. Entrei num apartamento na zona oeste da cidade, e havia um adolescente dormindo. Seu corpo astral estava assentado ao lado do corpo físico, que dormia na cama. Esse jovem também havia sido abduzido há pouco tempo, assim como eu, nesta noite, mas retiravam-lhe as memórias e quando retornavam, ele não se lembrava das experiências. Fiquei observando o adolescente por alguns instantes, e uma energia me tomava, sentia que de alguma forma eu o conhecia, e deixei Leon me passar as informações deste menino. Disse-me que nós já tínhamos vivido e passado, por algumas experiências e encarnações na Terra, e sempre que começávamos a despertar nas nossas potencialidades, os arcontes criavam armadilhas, para nos tirar do caminho. Mas de alguma forma, éramos sempre auxiliados pela rede de nossa hierarquia. Em algumas experiências, encarnados e desencarnados, mexemos com a alta tecnologia energética e o magnetismo, e de alguma forma,
Deixamos legados e até diretrizes, que mudaram todo um período da história, participamos de momentos cruciais da história da humanidade. Nesta experiência atual, esse adolescente estava sofrendo ataques, e tentaram interferir em sua linha temporal várias vezes, mas havia nele uma energia muito forte, que impedia que conseguissem derrubar o projeto nessa experiência. Quando toquei nele, pude ler sua frequência e acessei um momento da sua infância, e pude perceber que ele sentia muitas coisas que eu também passei, sentia que em alguns momentos ele pensava que algo poderia levá-lo, na verdade, eram lembranças das intervenções que passou muitas vezes. Pude ver que ele era como eu quando criança, possuía um controle mental muito forte durante as abduções, e os cinzas também não conseguiam colocá-lo em suspensão e hipnotizá-lo. Leon me informou que esse adolescente veio para realizar um projeto como um empata, e com a capacidade de ver além da matéria, mas assim como eu, que fui chipado e perdi minha audição, ele passou por uma situação bem complicada, durante uma das abduções, e acabou por perder a visão de um dos olhos, o que prejudicou o processo da mediunidade dele, e colocaram um programa em sua mente, que faz com que ele não tenha as lembranças das abduções. Fiquei sabendo neste momento que tanto eu, ele e outras pessoas, fomos levados várias vezes para a Sala Oval, o laboratório, quando éramos crianças, para sermos testados, controlados e experimentados por um grupo de extraterrestres e seres dimensionais ligados à Confederação, de forma a colocar alguns como agentes, para trabalhar num dado momento de nossas vidas, no nosso sistema solar e em outros sistemas. Alguns de nós ainda são levados até os dias atuais, na nossa linha temporal como crianças, e retornamos para a sala, pois há um projeto acontecendo no planeta há muito tempo, mas voltarei com esse assunto depois. Leon tocou no adolescente, que começou a nos enxergar. No primeiro momento ele não entendeu o que ocorria, ficou nervoso e assustado, e Leon enviou uma energia para ele que o fez ficar tranquilo. Neste momento, estabelecemos uma conversa telepática, e pude perceber que ele ficou mais calmo. Em seguida Leon nos apresentou, nos disse que em algum momento de nossas vidas, nos encontraríamos fisicamente, e faríamos um trabalho para alertar as pessoas, que uma manipulação está acontecendo, desde o princípio da criação da experiência humana nesta Terra, e que o nosso trabalho iria auxiliar no despertar da consciência coletiva, e que alertaríamos sobre os seres que foram santificados erroneamente, mas que são dementadores, e fazem parte de uma agenda do governo oculto e da cabala escura. Leon, com a pedra triangular que carregava no peito, levantou no ar e riscou uma geometria desconhecida por mim, e nós três fomos para uma estrutura fora do planeta Terra, que chamamos de ponte, ou sala de comando. Neste local, nos contaram muitas experiências que tivemos em outras encarnações, e sobre as redes que estavam ligadas a nós, e que eles nos contactariam no momento certo e as revelações começariam. Da ponte, fomos colocados dentro de um tipo de geometria, que na verdade era uma carruagem energética, que tinha a capacidade de nos desdobrar mais uma vez, para o que chamamos de estrutura da Casa Real. Chegando lá, Leon nos apresentou a um Senado e Principado, que hoje chamamos de frequência Erelim e Ofanim. Haviam neste local, outros humanos encarnados e desencarnados, que de alguma forma, eram parte de nossa rede fractalizada. Um dos representantes do Senado nos informou que, deste momento em diante, começaríamos a ter um trabalho em conjunto com uma rede, e começaríamos a encontrar outros trabalhadores, pelo processo da projeção da consciência. Chamei Leon, e perguntei se nós dois, ao retornarmos ao corpo, lembraríamos de toda essa experiência, e se poderíamos tentar nos encontrar na fisicalidade. Ele informou que, por salvaguarda da consciência do adolescente, ele ficaria sem as lembranças quando retornasse ao corpo físico, mas começaria em certo momento, a ter todo o acesso às lembranças e até as mais tristes, durante os processos das abduções, e dos experimentos na sala laboratório. O adolescente me falava que entendia e sabia o porquê. Creio que o Leon, durante o momento que manteve contato mental com ele, passou alguma informação que eu não tive acesso. Como projetor consciente desde minha infância, sabia que eu me lembraria de muitas coisas. Sei que quando eu retornava, ainda era difícil trazer todos os arquivos, pois era como um computador quântico tentando se acoplar ao analógico, mas muitas coisas não voltariam. De alguma forma, eu lembraria desse adolescente e estava feliz, pois ele teria Leon mais perto também, como um amigo sideral. Despedi do adolescente, como se estivesse deixando uma parte minha, e uma dor e saudade que não sabia explicar assolava meu espírito, era como se eu desse um adeus a alguém que me era muito importante.
Eu sabia que nos encontraríamos em desdobramentos muito em breve, mas a sensação era de que uma parte minha estava ficando sozinho. Fui trazido ao corpo físico, e acordei às 8h30 da manhã, ainda sentindo a queimação no meu canal urinário, a qual permaneceria durante uma semana. Então retomei para minhas atividades durante o dia, sem ficar pensando na abdução, porque me fazia mal, mas as lembranças da projeção do corpo astral, a chegada do leão, o reencontro com o adolescente, e do desdobramento à ponte de acesso, ficaram por muito tempo pairando em minha mente, junto com a informação de que a partir deste dia, estaria em contato com os outros fractais, e que começaríamos a nos encontrar nas projeções do corpo astral, e trabalharíamos dentro e fora do domo de nosso sistema solar, e encontraríamos outros representantes, no processo da fractalização e estrutura dos filhos da Casa Real. As semanas foram passando, tudo estava tranquilo, e até havia esquecido da experiência terrível que tinha vivenciado. Mas infelizmente, não demorou muito tempo, talvez alguns poucos meses, e numa tarde, comecei a escutar o apito fino, o que me tomava de pânico, pois sabia que seria levado, por aqueles que estavam me abduzindo há muito tempo. Continua.